Quem achou, glorifique a Deus. Somos privilegiados de estar aqui, neste lugar, poder fazer parte dessa festa maravilhosa, a tarde com Deus. O melhor é estar com Deus, amém? Então não tem outro lugar que seria melhor do que estar aqui nessa tarde com Deus. Lucas 7:11, eu vou estar lendo para a gente não perder tempo. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura. A leitura é bem breve, são poucos versículos que eu quero compartilhar com os irmãos, para poder estar trazendo para a sua vida essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Lucas 7:11, assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse-lhes: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. Versículo 15. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Versículo 16. E todos o sobreveio temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Sente dando glória, amém? Queridos, quando a gente se refere a nome de pessoas e lugares dentro de Israel, vai ser um pouco diferente do nosso conceito, porque o nome é dado segundo a circunstância do nascimento de pessoas e do lugar. É o que significa o momento do nascimento, do surgimento daquele lugar. Ali é dado o nome dentro daquele significado. Exemplo disso, Jacó, quando ele tem uma visão noturna de experiência com Deus, ele vê os anjos em uma escada na qual subia e descia, que chegava até os céus, e lá em cima estava o Senhor. Ele ali dá um nome ao lugar. Ele diz que é Betel, a casa de Deus. O mesmo Jacó, no Val de Jaboque, quando ele luta com o anjo, tem um encontro com Deus, ali o seu nome é trocado, agora é Israel. Ele vem a colocar o nome, Val de Jaboque. Tem um porquê do nome, o significado é o que o momento está causando, do nascimento ou do surgimento do lugar. E ali é dado o seu nome com significado. A mesma forma, a gente vai ver Emanuel, Jesus nasceu, é Deus conosco, e ali é dado o nome. Jarbes é da mesma forma, quando ele nasce, a família está vivendo um momento de dor, ali é dado o nome Jarbes. E quando a gente começa a olhar para Naim, para essa cidade, e logo vê esse nome Naim, o significado dela vem dizer paz, tranquilidade, conforto, calmaria, consolo. Então a gente entende que esse nome é dado para um lugar, que é um lugar que não costuma ter tristeza, é um lugar que não costuma viver momentos de dores, é um lugar plausível para quem quer ter paz. Ali não se fala de outras coisas senão momentos que qualquer um quer viver naquele lugar. O nome Naim é lugar de coisas boas, coisas que faz bem. Não acumula tristeza em Naim. Mas logo quando a gente começa a viver, a entender as entrelinhas, a gente vem entender que o nome é de quem vive em paz. Mas dentro de Naim está vivendo um momento que ninguém queria estar.
Por quê? Logo de cara, quando a gente vê alguém que está vivendo um momento que perdeu seu ente querido, logo quando é citado na Bíblia uma viúva, não é nada bom. Quem não se lembra, Ruth, Noemi e Orfão está vivendo um momento de adversidade, são viúvas. A viúva de Serapta é dessa mesma forma. Quando Elias encontra, ela só tem simplesmente um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Quem não se lembra da viúva também, da multiplicação do azeite? Antes de Deus fazer o sobrenatural, ela não tem nada, a casa está ameaçada, os filhos estão ameaçados, só tem simplesmente uma botija de azeite. Quem não se lembra também, na Nova Aliança, Novo Testamento, Jesus está na casa do tesouro a contemplar quem contribuía com a obra. E ali ele pôde contemplar uma viúva que só tinha tudo resumido em poucas moedas. Então, só de dizer que em Naim há uma viúva, já está fugindo do conceito do nome, do significado que é lugar de paz. Não é o que parece ser, tem uma viúva. E para piorar o que está acontecendo dentro de Naim, essa viúva está perdendo o seu filho único. E isso aumenta o complexo de inferioridade desta mulher. Por que, evangelista Raul? Pelo fato dela estar perdendo o seu filho único. Se ela é de outra tribo, se não da mesma que o seu marido, até os bens delas estão ameaçados, porque os bens, eu falo territorial, ele é dividido entre as tribos. Se ela é de outra tribo, ela não pode ficar, era do filho, porque vem da mesma tribo que o pai. E ali agora também está ameaçado os bens, ela está sem nada. O problema é familiar, o problema é financeiro, o problema é moral. Ela está totalmente ameaçada pelo momento que ela está vivendo. Mas eu repito, Naim significa lugar de paz, tranquilidade, sossego, harmonia. Está tudo bem, mas dentro de Naim está vivendo um momento que o nome não condiz com o que Naim é. E para piorar, veja bem, ela está tendo que enterrar o que ela tinha como sonho, seu filho. A esperança é o filho, ela está tendo que enterrar. Imagina aí, conjectura comigo. Quem está fora que vê Naim, pensa que Naim é lugar de paz. Quem está fora olhando para Naim, diz ali é lugar de tranquilidade. Eu posso conjecturar isso aqui, trazendo para os dias de hoje. É mais ou menos alguém olhando para mim, para você, com um sorriso no rosto, pensando que está tudo bem, mas dentro de mim, dentro de você, está vivendo algo totalmente adverso, diferente, contrário do que o sorriso parece ser. É mais ou menos alguém olhando para mim, para você e perguntando a mim, a você, como é que está? Eu e você, está tudo bem. Alguém olhando para mim, para você, perguntando como é que está a família, e você dizendo está tudo bem, mas dentro de casa não está nada bem. Alguém olhando para mim, para você e perguntando como é que está a sua vida, e você dizendo está tudo bem, mas por dentro, como estava Naim, não vai nada bem. Imagina, era o dia que aquela mulher tinha que enterrar os seus sonhos, porque a sua esperança, o seu projeto, a esperança no amanhã que ia vir, estava naquele filho. Ela está tendo que enterrar pela circunstância, pelo momento, ela está tendo que enterrar o seu filho. Mas tem alguém que vai entrar nessa história, que viu que você não contou, que contemplou o que o homem não contemplou, e vai começar a mudar essa história, vai começar a mudar esse percurso, vai trazer novos rumos. E eu repito, ninguém contou, mas ele viu. Não era um caminho costumeiro para Jesus, não era o caminho para Jesus ir para o monte orar como ia todo dia, não era simplesmente o convite que ele recebeu para ir, e de repente encontrou aquela mulher. Foi diferente, chamaram ele para ir na casa de Jairo, e ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue. Mas nessa feita aqui, ninguém contou nada
nada para Jesus, ninguém convidou Jesus, ele mesmo que resolveu entrar em Naim. Deixa eu contar, é simplesmente isso que a Bíblia está dizendo, que o percurso, o funeral está indo em um percurso para chegar no lado de fora da cidade. Dentro da cultura judaica vai dizer que os cemitérios estão fora da cidade, ao lado é simplesmente ela olhando para aquele portão e dizendo: ali é o fim, está chegando a hora de enterrar meus sonhos, está chegando a hora de perder a esperança, acabou aqui para mim. Se fosse algo relacionado ao ministério, era alguém que estava olhando o momento e dizendo: é melhor eu pendurar a harpa, é melhor eu lavar rede, é melhor eu desistir, porque o momento me faz entender que acabou para mim. Mas porém, antes do fim da cidade chegar, tem alguém que está entrando na cidade. Olha para esse vaso que está aí do seu lado e diz assim: antes do fim, Jesus chegou. Repete para ele: antes do fim, Jesus chegou. Ninguém contou, mas Jesus viu. Ninguém falou, mas ninguém viu, porque ele tem olhos que vê Naim por dentro, quando todo mundo que estava fora só via por fora. Mas porém ele viu o interior de Naim. Todo mundo só via o sorriso e pensava que estava tudo bem no seu rosto, mas porém Jesus viu dentro de Naim. Todo mundo só via, muitas vezes você louvando com toda a força, adorando com toda a força, pensando que você está bem, mas Jesus viu dentro de Naim, você dando glória a Deus, mas por dentro não era nada disso que parecia. Muitas vezes você até mesmo dando conselho quando precisa de um conselho, e Jesus viu dentro o que somente o povo todo via por fora. Quem estava por fora só via o nome. É lugar de paz, lugar de tranquilidade, lugar de conforto. Mas porém Jesus olhou para dentro de Naim. Imagina quem passava pela frente de Naim, só dizia: ali é lugar de conforto, é lugar de tranquilidade, é lugar de paz. Mas os olhos de Jesus é diferente. Ninguém viu o que estava acontecendo dentro de Naim, mas porém ele contemplou por dentro, porque ele conhece o seu levantar, o seu deitar, o seu orar, as suas piores versões. Ele conhece quando as coisas estão tudo bem, quando vai mal. Ele conhece o interior. Aí ele resolve mudar o percurso e dizer: vou entrar dentro de Naim. Camando, você olha para cá. Quando começa a falar dessa entrada de Jesus de Naim, a Bíblia revela duas multidões. Tem alguém comigo? A multidão que estava com Jesus e a multidão que estava acompanhando o velório, indo para o cemitério. Eu vou repetir isso aqui. Tem uma multidão que anda com Jesus, e a multidão que não anda com Jesus não tem para onde correr, está indo em caminho de cemitério. A multidão que anda com Jesus está simplesmente vivendo milagre, vendo endemoniado ser liberto, vivendo multiplicação de pão e peixe, porque está andando com Jesus. E a outra multidão não tem para onde correr, é caminho de cemitério. Mas agora Jesus está olhando para aquela mulher, e veja bem, o texto me permite entender e me revela algo aqui, que Jesus viu as lágrimas. Todo mundo estava atento para a circunstância que ela estava vivendo, um cenário. Todo mundo olhando para o caixão, porque muitas vezes só quer saber da notícia da tua vida, mas poucos se importam com a sua lágrima. Mas o olhar de Jesus é diferente. Eu não estou falando de um olhar que envolve a ótica humana, eu estou falando de Jesus.
Porque o assunto muitas vezes é o que está acontecendo em sua vida, o que desandou, a morte que chegou, o desemprego que chegou, a família que não vai bem, mas porém o olhar de Jesus é diferente. Ele está olhando para as lágrimas. E a Bíblia diz que ele se comoveu de íntima compaixão. Eu entendo aqui algo e que me leva a entender e trazer para a minha vida. Ele me amou primeiro. Antes dela conhecer, Jesus já amava. Ele se compadeceu. Ele me amou primeiro. E agora ele está olhando para ela dizendo: mulher, não choras. Porque talvez ninguém viu a lágrima que escorreu no travesseiro, ninguém viu. Mas Jesus viu e está dizendo: mulher, não choras. Ninguém viu o choro, mas Jesus viu. Você pensou que estava sozinha, lavando o prato, a lágrima escorrendo, botou a cabeça no travesseiro, a lágrima escorreu, ninguém viu, mas Jesus viu. E nessa noite me trouxe hoje aqui como porta-voz do céu para te dizer: mulher, não choras, porque tem um que está entrando nessa história que está mudando tudo. Tem um que está entrando nessa história que agora é o divisor de águas para minha e para sua vida. Tem um que está virando a chave. A notícia era de morte, mas agora a notícia é de alguém que está ressuscitando lá, que Jesus está entrando com providência lá, que mudou o decreto. Olha para cá. Agora a Bíblia me traz algo, é para algum lugar que tem nome, que tem paz, mas por dentro não estava tendo. E Jesus viu. Agora a Bíblia diz que ele diz: mulher, não choras, e está caminhando, indo em direção ao problema que está na vida dela. A chegada de Jesus aqui, irmãos, ele vai fazer algo parecido. Você já reparou que todo cenário de morte ele faz a mesma coisa? Está acontecendo todo o cortejo do funeral. Mas o que aqui vai fazer o menino ressuscitar não é o toque de Jesus. Tem alguém comigo? Não é o toque de Jesus que está fazendo o menino ressuscitar. O que vai fazer o menino ressuscitar é a palavra que ele vai liberar: menino, levanta. Mas tem um toque de Jesus aqui que está fazendo algo, e a Bíblia diz, crava isso aqui. Não tem sombra de variações, não tem sombra de dúvida, não. Teve um propósito: acabar com o velório. A mesma coisa na casa de Jairo. Ele chegou e disse logo: ó, pode botar todo mundo para fora, acabou. Jesus nunca gostou desse negócio de velório. Quando ele chega, ele acaba logo. O que estava morto, ele acaba. Peraí, acabou. Quando eu chego, a cerimônia é de cura. Quando eu chego, a cerimônia é de ressuscitar. Quando eu chego, a cerimônia é de libertação. Este negócio de velório com Jesus, ele acaba logo. Acabou. Ele nunca gostou. Mas também aqui, porque, irmãos, no momento de tristeza, tem pessoa que está acompanhando sua tristeza, mas não está acompanhando porque está sentindo a sua dor. Não é. Carpinteira, está chorando porque foi paga para isso. Está fingindo que o choro é verdadeiro, mas não é.
Aí Jesus chega na casa de Jairo e diz: ó, parou, sai desse negócio de tá com você, fingindo que tá sentindo sua dor, mas não tá, ó, isso aqui vai acabar. A mesma coisa é tá tocando na alça do caixão e tá dizendo: ó, acabou esse negócio aqui. O toque é para acabar o velório. E tem pessoas que, olha só, tá caminhando com a viúva. Aí Jesus tocou, não tá caminhando mais. Tem alguém comigo? Tem pessoas que não é porque estava sentindo minha dor, fingia que estava sentindo minha dor, mas não estava. Aí parou, Jesus parou, tirou. E eu fico, ai, por que isso? Você não viu, mas Jesus viu. O choro era fingido, a palavra era fingida, o abraço era fingido. E Jesus nunca gostou disso. Aí Jesus pega e tira. Eu não entendo, mas ele tirou. Aí Jesus agora está olhando, irmãos. Jesus nunca gostou de chamar a pessoa como todos chamam pelo momento. Ele chega para todo mundo. Ninguém ia chamar mais de Lázaro. É defunto para todo mundo. Mas porém para Jesus, ele chega em frente à sepultura e simplesmente está gritando: Lázaro, vem para fora. Ele não chamou de defunto, chamou pelo que ele sabe que é, independente do momento. Por isso que na casa de Jairo, ele não está chamando a menina está morta, não. Tabita come, menina. Ele nunca chamou de defunto, só chama pelo nome. Porque para muitos, pelo seu momento, você morreu. Mas para Jesus, você continua sendo o mesmo. E agora para o menino aqui, da mesma forma. Menino, levanta. Quem disse que porque no momento Jesus deixou de ver, é missionária do mesmo jeito, é pregador do mesmo jeito, e ele ainda está dizendo algo para o menino aqui: levanta, levanta, eu vou liberar isso aqui sobre a tua vida. Jesus está olhando para pessoas aqui, porque do momento estão olhando para você e está dizendo: não é mais, é defunto. Mas nessa tarde Jesus me trouxe hoje aqui para liberar isso aqui sobre a tua vida. Para muitos você morreu, mas Jesus está olhando para você e está dizendo: menino, levanta. Para muitos não é mais, mas para Jesus continua da mesma forma. Pregador, levanta. Levita, levanta. Meu líder, levanta. Para o mundo já morreu, ninguém ia te chamar mais por esse nome, mas o olhar de Jesus é diferente. Os pensamentos de Jesus bem sei o que eu penso ao seu respeito, pensamento de paz e não pensamento mal. Jesus está mudando o percurso. Talvez você entrou aqui nesta tarde dizendo: vou enterrar meus sonhos, vou enterrar o meu ministério, acabou para mim, a circunstância está me levando a isso. Mas Jesus desceu, Jesus entrou para liberar uma palavra ao seu respeito. Levanta, não vai enterrar os sonhos, não vai desistir da chamada, vai voltar para casa diferente. Com que Satanás pensou que matou, roubou, destruiu, Jesus está te entregando nesta tarde. Chegou o melhor momento. Que momento é esse, evangelista Raul? Se viveu. Agora alguém que estava vendo o momento dela, que parecia que é o fim, está tendo que dizer para alguém que já tinha abrido a sepultura, ela esperando só o corpo chegar para enterrar.
Tinha alguém chamado coveiro que já tinha aberto já o buraco, esperando só o corpo chegar. Mas, porém, Jesus mudou tudo. E ninguém contou a Jesus. Jesus viu o que tinha dentro de Naim. Jesus viu quando você entrou aqui como estava o seu coração, como estava a sua esperança, o que você já tinha em mente. Vou desistir, vou parar, acabou, não tem mais por que sonhar. Jesus viu o seu coração. Parecia que estava bem, mas o coração por dentro de Naim não estava bem. E Jesus contemplou esse negócio e entrou, desceu, chegou para mudar tudo. E através de quê? Da palavra que ele liberou de Naim: levanta. A medicina talvez já tinha dado o veredito: está morto. O recurso não era mais de trazer vida, não tem esse recurso. Talvez você está dizendo: não tem recurso, não tem esperança. A medicina disse que já acabou. Mas porém Jesus chegou para mudar o veredito que o médico deu, que o homem deu, que disseram que ia ser, o que esperaram a seu respeito. Jesus entrou para mudar tudo, e a última palavra sempre fica por conta dele. Sabe qual é a palavra que eu estou vendo sendo liberada no dia de hoje? Jesus está olhando para você e está dizendo: para uma desonra no dia de hoje, ele está preparando dupla honra. Quem esperou o fim da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu ministério, Jesus está mudando tudo. Ele chegou simplesmente para mudar tudo. Agora imagina aquela mulher estava indo assim para o cemitério, agora mudou o percurso, está voltando para casa, e ainda está voltando para casa com o que parecia que está morto, segurando na mão. Imagina a desonra de ter que ir para o cemitério. Agora Jesus está dando dupla honra, voltando para sua casa com o menino na mão. Imagina quem viu os piores momentos daquela mulher, agora ter que ver o milagre que Jesus fez, a transformação que Jesus fez, a honra que Jesus está dando, o que Jesus está devolvendo dela, que parecia que estava morto, destruído. Irmãos, com a permissão do pastor, eu quero liberar isso aqui para a tua vida. Eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Olha só, sabe o que mais me alegra? É porque quando as coisas é de Deus, é dessa forma. Que forma, evangelista Raul? As coisas de Deus, o melhor é o final e não o começo. Toda mensagem que é de Deus é assim. Todo o processo que tem Deus é assim. Melhor é o fim do que o começo. Olha só como é que começa. Alguém que é viúva, alguém tendo que enterrar o filho único, alguém tendo que desistir dos sonhos, perder a esperança. Para ela acabou, mas porém Deus preparou o fim. E quando é de Deus é melhor o fim das coisas do que. E quem olha para você está resumindo a sua vida pelo capítulo que você está vendo, mas não sabe a história que Deus preparou. Tem muito mais de Deus para chegar, para acontecer. E quem tem Jesus é diferente. Quando ela estava andando sozinha, não tinha esperança nenhuma, mas quando tem Jesus dentro de Naim, é diferente. Se fosse com o outro, o milagre não acontecia, porque não tinha Jesus dentro de Naim. Mas você tem Jesus aí dentro. É por isso que as coisas não vai ficar dessa forma. Jesus está começando o reboliço.
baixo. Jesus está começando a transformar. Checamando cheia. Eu posso liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Você está aqui, mas Jesus está fazendo ter vida de novo lá. Jesus está transformando lá. Jesus está mudando lá. Jesus está dando vida lá. Talvez tem setores de sua vida que você está olhando e dizendo: não tem mais vida, acabou. Mas Jesus está visitando o casamento. Jesus está visitando a família. Disseram que não tinha mais jeito, mas Jesus resolveu nesta tarde começar a dar vida. Olha, eu vou liberar isso aqui sobre a tua vida. Porque, meu pastor, olha só. O que Jesus fez viver que estava morto, não levanta com sequelas. Não levanta meio morto e meio vivo. Não levanta dizendo que algo não tem sequelas nenhuma. Porque a Bíblia diz que ele levanta. E agindo Deus, quem impedirá? Jesus já tinha liberado uma palavra. Como que ia ficar da mesma forma? Como que vai ficar da mesma forma se Jesus está liberando palavra para aquilo que estava morto? Levanta. E agora Jesus está devolvendo à mulher o que era dela, que estava morto. E o menino, ele levanta, senta e começa a falar. Está entendendo isso aqui? Não é com sequelas. Está sendo melhor do que nunca foi. Está falando. Não tem sequelas nenhuma. O menino está falando. O que Jesus está te entregando aqui não é com defeito. Jesus vai lhe entregar perfeito, perfeito, perfeito. Agora Jesus está entregando. Você entende isso aqui? Estava morto. Jesus deu vida. Jesus deu honra porque era um momento de desonra. E agora Jesus estava entregando o que era dela, que parecia estar morto. Eu vou pedir para você colocar suas mãos em posição de receber essa palavra profética. Eu não abro mão de liberar sobre a tua vida. Para aquilo que parecia estar morto. Não vou mais fazer uso porque parece que morreu. Perdi a esperança. Mas Jesus está te devolvendo o que parecia que estava morto. Jesus está devolvendo a unção. Jesus está devolvendo os talentos. Jesus está devolvendo a chamada. Jesus está devolvendo a esperança. Jesus está dizendo: volta a sonhar. Quem disse que vai precisar enterrar os sonhos, desistir da chamada? Jesus está te entregando novamente a autoridade que parece que perdeu, os projetos que parece que estava morto. Imagina ela voltando com o que é dela, que parecia que estava morto. Está aqui. Jesus estava operando grande livramento naquele dia. Jesus está operando grande livramento. Através dessa tarde com Deus, Jesus está operando grande livramentos. Jesus simplesmente naquele dia estava fechando a sepultura que foi aberta. É tarde de Deus com livramento. Através do poder da palavra que diz que a sepultura teve que ser fechada. Porque o que estava morto, Jesus está dando livramento no dia de hoje. A notícia não é de morte, o sentimento não é de perca, o sentimento é que Jesus fez, operou, livrou, trouxe novamente, ressuscitou. Tem palavra de morte que está sendo cancelada nesta tarde. Está sendo cancelado. Quem disse que a notícia que vai ter é que o menino morreu? Quem disse? E virou testemunho.
virou testemunho, porque todos falaram que Deus visitou o povo e operou de uma forma sobrenatural. Essa tarde está ficando gravada. Não vão esquecer, porque naquela tarde Deus visitou o seu povo, operou de uma forma sobrenatural no meio da família, na sua vida, no seu ministério, na sua saúde. Jesus fez ressuscitar naquele dia o que parecia estar morto. É tempo de voltar a sonhar. Por quê? Porque Jesus fez ressuscitar o que parecia estar morto. O pastor Lucas já está aqui posicionado para o louvor. E a gente vai louvar debaixo desta palavra que os céus liberou nesta tarde. É tempo de voltar a sonhar. O que estava morto, Jesus fez ressuscitar. Aleluia, aleluia. Não está mais morto. Pode ir, meu pastor. Talvez você veio para cá, e quem ficou lá está comentando sobre o que você perdeu, mas você vai voltar segurando o que Jesus fez ressuscitar, o que pensaram que você perdeu.